Oi, gente! Hoje eu vou contar pra vocês de uma experiência não muito agradável que eu vivi quando eu cheguei aqui em Blumenau. Fica até o final desse vídeo que eu sei que você vai gostar muito. Então, gente, quando eu cheguei aqui em Blumenau, eu fui trabalhar na escola e aí quando eu cheguei lá nessa escola, a diretora disse que eu ia acompanhar uma outra professora da mesma área que a minha, para eu ver como dar aula. Era isso praticamente que ela queria dizer, porque eu já estava com quase 10 anos dando aulas e ela chega e diz para mim que eu deveria acompanhar uma professora, que era a melhor professora da rede, e para eu, tipo assim, aprender a dar aula com ela, entendeu? Aí já começou o negócio, mas beleza. Aí essa professora trabalhava numa outra escola, então ela disse que eu ia acompanhar essa professora lá na outra escola para ver como era e tal. Aí eu fui. Só que esse era o combinado. Eu ia para lá para acompanhar a professora e ver como era o trabalho dela. Só que escutem só o que aconteceu. Quando eu cheguei lá nessa outra escola, fui de manhã, né? E quando eu cheguei lá nessa outra escola, ela me recebeu assim já com olhando assim de cima a baixo, e eu já percebi pelo olhar dela que ela não gostou muito de mim, mas tudo bem. Aí eu acompanhei ela nas aulas, acho que ela teve 3 aulas nesse dia. E sabe aquele tipo de professora que os alunos morrem de medo? Ela era desse jeito. Então, quando foi para ela entrar naquela sala, os alunos que estavam correndo e bagunçando tudo sentaram e ficaram bem quietinhos. E pela minha experiência de sala de aula, eu sei quando o aluno ele obedece por amor, por respeito, e quando ele obedece por medo. E dessa professora dava para notar assim que os alunos eles temiam não por respeito, por gostar dela, mas por medo. E pela forma que ela falava com eles, assim, eu não sei se ela falava com eles daquele jeito todos os dias ou se era simplesmente porque eu estava ali, mas era assim um tom autoritário, sabe? Aí ela passou lá uma atividade para os alunos e eu fiquei lá do lado dela conversando. E daí ela perguntou da minha experiência e tal, e eu fui falando. Aí quando ela soube que eu era do Nordeste, aí ela falou, sabe o que ela disse? Ela disse assim, ah, porque o ensino lá de cima é mais fraco. Aí eu fiquei tipo, oi? O ensino lá de cima é mais fraco? Eu fiquei pensando assim, né? Mas também não falei nada. Aí eu perguntei assim pra ela, e você já deu aula lá no Nordeste? Aí ela falou, não, mas minha mãe já deu aula lá. Olha, pela idade dessa professora, a mãe dela já não era assim tão novinha. Então, como que a mãe dela já tinha dado aula no Nordeste? Já deveria ser há não sei quantos anos, né? Mas enfim, e aí ela comparou o ensino do Nordeste do tempo que a mãe dela dava aula, sabe lá Deus que século, com o ensino atual, 2019. Aí ela falou que o ensino era mais fraco. Aí eu já fiquei pé da vida, né? Já não gostei. Primeiro, pela forma que ela me olhou quando eu cheguei. Segundo, pela forma que ela ficou tratando os alunos, com autoritarismo e, sabe? Enfim, eu não sei se é porque eu tenho meu jeito de dar aula e eu entendo assim que, como professora, eu entendo que a gente não pode ser um carrasco, não pode ser um palhaço, mas também não pode ser um carrasco, enfim. Eu tenho um meio termo, eu acho que tem hora para tudo. E ela passou muito autoritarismo ali. Então, quando eu cheguei, ela já me olhou de cima a baixo, assim, com aquele olhar julgador, sabe? E depois ela falando desse jeito com os alunos e tal. E, e daí depois ela falou isso, que o ensino do Norte e Nordeste era mais fraco. Aí eu já fiquei com raiva. Aí beleza. Aí depois, é, antes do almoço, ela tinha um horário vago, eu acho. Aí ela me levou numa sala e chamou uma coordenadora, chamou lá umas 3 pessoas, me colocou lá nessa sala, me deu o canetão, né? Pincel de quadro branco, né? Para algumas pessoas que não sabem. Me deu e daí disse, você vai dar aula aqui pra gente de tal assunto.
Eu fiquei, como assim? O meu papel lá era ir acompanhar as aulas dela, só, que a meu ver não tinha necessidade, mas eu fui porque a diretora tinha pedido. Mas, e aí quando eu cheguei lá, além de eu assistir as aulas dela, ela queria que eu desse aula lá. Não sei se foi a pedido da minha diretora, da minha coordenadora, mas me colocou lá numa sala de aula, sem eu me preparar, sem nada. E, e só disse, você vai dar aula de tal assunto. E aí eu já estava com tanta raiva de tudo que estava acontecendo ali naquela manhã, do jeito de ela me tratar e tratar os alunos. Eu tinha recebido uma notícia há pouco tempo que um amigo meu de infância tinha morrido. Então, eu estava assim, eu estava sem cabeça para dar aula, eu não tinha preparado nada, assim, de última hora. Se fosse em outras circunstâncias, talvez eu tivesse conseguido, mas nessa situação, da forma que estava acontecendo, eu não consegui dar aula. Me deu um branco, assim, e ela não queria qualquer assunto, porque assim, se ela quisesse ver a minha desenvoltura, né, como professora dando aula, ela teria sugerido, qual o assunto que você quer dar aula? Eu teria ficado mais à vontade, mas ela falou, não, você vai dar aula de tal assunto, tinha que ser só aquele, sabe? Era um assunto de nono ano, que eu já tinha trabalhado várias vezes, mas por conta da situação ali, me deu um branco e eu não consegui. Aí eu pedi desculpa, disse que não, que eu não ia, que eu não estava conseguindo por causa disso, disso e disso. Não falei os motivos reais, né? E aí ela falou, tá, então depois do almoço a gente vê isso. Eu vou te dar o tempo do almoço para você se preparar. Aí, beleza. Aí ela saiu, gente, eu fiquei com tanta raiva dessa mulher, tanta raiva. Porque a minha função ali era ir acompanhar as aulas dela, não dar aula. Não foi isso que me falaram. E quando eu cheguei lá, ela me joga dentro de uma sala de aula e faz isso, mas enfim. Aí eu nem almoço pra mim tinha lá, tive que me virar. Sabe, que eu fiquei lá jogada praticamente. A pessoa que me levou me deixou lá na escola e saiu pra resolver coisas. Aí eu disse, quer saber? Eu não vou dar aula coisa nenhuma. Eu tava com tanta raiva. Não vou dar aula coisa nenhuma. Eu vou. E se ela gostar, bem. Se não gostar, bem também. Aí eu fiquei lá na recepção da escola. Aí quando ela voltou do almoço, ela falou, vamos lá? Eu falei assim, não, não, eu não vou. Ela falou, como assim? Eu falei, não, não vou dar aula aqui não. A minha vinda pra cá era pra te acompanhar as tuas aulas. Não pra dar aula. Aí ela falou, eu só tô cumprindo ordem de tal pessoa. Da diretora, lembrei. Só tô cumprindo ordem da diretora. Ela falou o nome, né, da diretora. Eu falei, é, mas a minha coordenadora não me falou isso. Falou que era só pra eu te acompanhar. Aí ela falou, tá tudo bem então, você se resolve lá com a diretora. E saiu, sabe, sem nenhuma empatia. Aí eu fiquei lá, aí depois eu saí da escola, fui lá para outro local que tinha perto, e avisei a pessoa que tinha me levado que eu ia ficar esperando ela lá. E lá era tipo assim uma livraria. Aí eu peguei um livro, passei a tarde todinha lendo para esfriar minha cabeça e esquecer isso. Aí quando eu cheguei na escola, no outro dia, a diretora me chamou na sala dela e perguntou o que tinha acontecido. Aí eu fui e expliquei a situação, né? Passo a passo. Aí ela falou, ah, talvez não foi isso que ela quis dizer, quando eu falei que ela disse que o ensino do Norte e Nordeste era fraco. Ela falou, talvez não foi isso que ela quis dizer, mas se você quiser a gente te dá outra chance. Aí eu fiquei tipo assim, olha, eu fiquei com raiva de novo. Aí eu falei assim, olha, eu já trabalhei, já tô com quase 10 anos dando aula como professora, já trabalhei 4 anos na rede, e eu sei como é que funciona. E eu não preciso provar nada pra vocês que eu sei dar aula. Não, aí ela falou, não, a gente sabe, não sei o que. Começou, aí ela falou, não, a gente sabe que você sabe dar aula e tal, e começou a enrolar, enfim. Aí beleza, ela falou, se eu queria uma nova chance, eu falei, não, não quero não, obrigada. Se der certo eu ficar aqui na escola, tudo bem, se não, eu saio. Aí eu fiquei ainda
algum tempinho lá na escola, mas aí já era quase final de ano. E aí eles não me contrataram de novo. Aí eu fui trabalhar só na prefeitura. Mas eu fiquei assim com raiva, sabe, dessa situação. E aí, é, depois, isso foi em 2019, ano passado, 2024, eu voltei a trabalhar, né, nessa escola, mas agora era uma nova gestão, tava tudo diferente. E tô lá até hoje. Mas isso, se você perguntar, Blumenau tem preconceito? Tem sim, infelizmente, xenofobia, tem casos. Eu já sofri, eu já vi, né, pessoas com esse tipo de ação, infelizmente. Não são todos, é a minoria, mas tem. Então esse vídeo é para te dizer que em Blumenau, infelizmente, tem preconceito, tem xenofobia, mas sim, a minoria das pessoas que fazem esse tipo de coisa. A maioria das pessoas são gente boa, são legais, educadas, respeitam, te tratam bem, a maioria. Infelizmente tem um ou outro que é mal educado e preconceituoso. Mas é isso. Então, se você vier para Blumenau, para morar ou passear, já vem sabendo que você pode passar por esse tipo de situação. Né? Espero que não passe. Né? Desejo que te tratem bem, que você seja bem acolhido. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você mora aqui em Blumenau, deixa aqui nos comentários se você já passou por alguma experiência semelhante. Envie esse vídeo para algum amigo que você acha que tem interesse de conhecer a cidade. Te convido a se inscrever no canal, deixar o seu like e o seu comentário, tá bom? Deus abençoe. Tchau, tchau.